Bom, então agora nós vamos começar o estudo da circunferência. Nós vamos começar pela equação reduzida, né? Nós lembramos que a circunferência é uma linha circular, um conjunto infinito de pontos que tem a mesma distância do centro. Então aqui nós temos o centro e cada um dos infinitos pontos dessa linha tem a mesma distância do ponto central aqui. Qualquer ponto que a gente escolher, a distância dele até o centro vai ser a mesma. E isso vai fazer com que como a distância é sempre a mesma, essa linha vai ser uma linha circular. Se ela fosse reta, por exemplo, então esse ponto aqui teria uma distância diferente desse aqui, tá entendendo? Então, como a distância deles é sempre a mesma, isso vai fazer com que a figura se torne essa linha circular, cujos pontos têm a mesma distância do centro, ok? Então, nós vamos começar pela equação reduzida. Nós sabemos que os elementos principais de uma circunferência são, primeiro, corda, aqui está o centro, vamos pensar numa corda. O que é uma corda? É isso aqui, é um segmento que liga dois pontos distintos com a mesma circunferência. Então, aqui eu tenho a corda AB, aqui eu vou colocar um ponto D, então eu tenho uma corda AD, se eu colocar aqui um ponto F, eu tenho uma corda BF. Cada um desses segmentos que liga dois pontos distintos da mesma circunferência é uma corda. Aí nós temos uma corda especial que é o diâmetro. O que é o diâmetro? É uma corda que passa pelo centro. Então aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Esse segmento de reta liga dois pontos distintos da mesma circunferência. Então ele é uma corda. Só que como essa corda passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro. E o elemento de maior importância para nós agora é o raio. O que é o raio? É o segmento que vai de um ponto qualquer da circunferência até o seu centro. Então, se eu pego esse ponto aqui e ligo ao centro, vamos colocar aqui um ponto A. A distância entre esse ponto A e o centro da circunferência é o que nós chamamos de raio. Então, o raio da circunferência é sempre isso, a distância de um ponto qualquer até o centro. Por que a gente precisa relembrar isso aqui? Porque nós vamos utilizar essa ideia do raio aqui. Bom, imaginemos então um ponto P qualquer nessa circunferência. Vou imaginar esse ponto aqui e vou chamar de ponto P. Certo? Aí, o que nós vamos fazer? A distância entre esse ponto P e o centro, que eu vou colocar de amarelinho aqui, é esse segmento de reta. Esse segmento é o que nós chamamos de raio. Beleza, então esse é o segmento que nós chamamos de raio. E esse raio, qualquer lugar que eu tivesse marcado esse ponto P, ele teria a mesma medida. Então, a circunferência, na verdade, é conjunto infinito desses pontos P aqui, que tem a mesma distância do centro. Como é que eu calculo a medida desse segmento que nós estamos chamando de raio? Na verdade, o raio é a distância de um ponto P qualquer, e aqui genericamente pode ser qualquer ponto, porque a distância é sempre a mesma. O raio é a distância desse ponto P, de qualquer desses infinitos pontos P, até o centro. E nós sabemos muito bem calcular a distância entre dois pontos. Como é que calcula a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos é dada por x2 menos, aliás, faltou uma raiz aqui, é a raiz quadrada, de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa distância entre esses dois pontos representa quem? Representa a medida do raio. Então, olha que coisa, que ideia simples. Se eu calculo a distância de um ponto C, que é o centro da circunferência,
até um dos infinitos pontos dessa circunferência, eu vou achar quem? Eu vou achar a medida do raio, está aqui. Mas aí eu tenho essa raiz aqui, esse radical, que pode parecer um negócio complicado. Vamos eliminar esse bicho então? Como é que a gente faz? Olha, eu vou atribuir o mesmo expoente nos dois lados. Vou elevar isso aqui ao quadrado e vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, eu coloquei o primeiro membro que estava antes da igualdade ao quadrado, que estava depois também ao quadrado. Quando eu falo raiz quadrada, significa que o índice aqui é 2. Então, eu tenho uma raiz que está elevada ao quadrado. Eu posso cancelar esses dois, o índice com o expoente. E aí eu elimino esse radical. O que é que sobrou aqui? x2 menos x1 ao quadrado menos y2 menos y1 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Aí, na circunferência ali, nós não identificamos quem é o x2 e quem é o x1. Então, nós vamos colocar aqui da seguinte maneira. Nós vamos colocar x menos esse x1, que seria o x do primeiro ponto, nós vamos chamar de x do centro. Então, vai ficar x, que no caso, é uma abscissa, menos o x do centro ao quadrado, mais, aqui é mais, y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Essa distância calculada infinitas vezes aqui vai gerar uma circunferência. Então, essa forma aqui é a forma da equação reduzida da circunferência. E aí nós vamos aplicar essa ideia para resolver esses exemplos que estão nos desafiando ali para frente. Agora, convém lembrar o seguinte: por que eu tenho que estudar? Qual que é o sentido de saber essa equação da circunferência? Isso é um lugar geométrico que, quando você vê uma equação com esse formato, automaticamente você já reconhece que trata-se de quê? Trata-se de uma circunferência. Então, a ideia principal de se estudar essa equação é relacionar essa equação sempre a uma circunferência. Olha, essa escrita matemática aqui, na verdade, ela representa um lugar geométrico. Que lugar geométrico é esse? É uma circunferência, beleza? Então, nós vamos aplicar essa ideia para resolver esses exemplos aqui. Olha. Escreva a equação reduzida da circunferência dados. Aqui nós estamos informando o centro e o raio. Esse ponto C00, ele é representado aqui, ó. No caso, ele é o zero do eixo x e ele é o zero do eixo y. Esse é o ponto 00, que nós chamamos origem do sistema. Então, essa circunferência tem origem, tem o centro na origem do sistema cartesiano, ou seja, no cruzamento, na intersecção do eixo x com o eixo y. E aí, para a gente fazer a equação, é muito simples. Vamos pegar a forma geral, que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Aí é só substituir, olha o que faço. X menos, quem que é o x do centro? Aqui nós temos o ponto C, que é o centro, x centro, y centro. Então vai ficar x menos, quem que é o x centro? 0 ao quadrado, mais y menos, quem que é o y centro? 0 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. O R eu vou substituir pela medida aqui, que é 5. Então, nesse caso, eu consigo resolver. X menos 0, quanto que vai dar? Você tem x, tira 0, vai ficar o quê? Vai ficar x. Então, x ao quadrado mais y menos 0, vai ficar y ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado. Eu substituir o x aqui, era r ao quadrado, fica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Essa é a equação reduzida da circunferência que tem centro na origem do sistema, ou seja, no ponto 00, e cujo raio mede 5 unidades, beleza? Vamos para o segundo exemplo. Nós queremos a equação
reduzida da circunferência, o centro é menos 3 e 2 e o raio é 2. Então, x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Essa é a forma genérica da equação e nós vamos adequar ela para essas informações aqui, para esses dados aqui. Então, x menos x do ponto C. Quem que é? xc, yc. Quem que é o x do ponto C? Menos 3, então menos é outra forma. O xc, que é negativo, menos 3 ao quadrado, mais y menos y do ponto C. Quem que é o y do ponto C? Olha aqui, é 2, então nós vamos colocar o 2 aqui, que é igual ao raio ao quadrado. Quem que é o raio? Também é 2, vamos substituir aqui por 2. E aí vamos resolver o que é possível. X menos com menos, mais 3. Então vai ficar x mais 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Essa é a equação reduzida. Agora, professor, no primeiro exemplo o senhor resolveu dentro do parêntese, e aqui o senhor não resolveu. Por que que não? A razão é simples. Olha só, x menos 0. Eu não sei quanto que vale o x, mas qualquer valor que ele tiver, se eu tirar 0 dele, ele vai permanecer valendo a mesma coisa. Então permanece x menos 0. X menos 0 vai dar x. Y menos 0 vai dar y. Agora aqui eu não sei quanto que é o x. Então, se eu subtrair, aliás, se eu somar algum valor com esse x, ele não vai permanecer sendo x, porque eu não sei qual que é o valor. Vai alterar esse valor. Então eu deixo sem resolver. Vai ficar x mais 3 e y menos 2. A gente só vai resolver essa situação se o termo que estiver dentro do parênteses for 0. Porque aí permanece a letra. Y menos 0 dá y, x menos 0 dá x. E aí a única coisa que a gente vai resolver é a potência. 2 ao quadrado, 4. Agora aqui nós vamos fazer o contrário. O número 2 determina o centro e o raio de cada circunferência. Nesse caso, nós já temos a equação reduzida pronta. Eu quero voltar, eu quero saber quem é o centro e quem é o raio dessa coisa. O centro é muito simples. Nós vamos pegar o oposto desse número e o oposto desse número para o centro. Quem que é o centro então? Se aqui está menos 3, lá ele vai ficar 3 positivo. Aqui está 7 positivo, ele vai ficar menos 7. Por que que acontece? Olha só. Nesse aqui, observa bem, vamos voltar aqui para a gente entender isso. Quando a gente usa a fórmula, ela tem menos. Então ela vai trocar o sinal do número lá na equação. Olha aqui. O meu 3 era negativo no ponto, mas na equação ele ficou positivo. Então, para voltar para o centro, para voltar para as coordenadas do centro, eu tenho que trocar o sinal. Mais 3, na verdade, era quem? 3 positivo. Aliás, 3 negativo, né? E o 2, veja bem, e o 2 ficou, ele era aqui negativo, mas ele é positivo. E o raio aqui, raio ao quadrado é igual a 49. Então, raio é igual a raiz de 49, que é 7. Para encerrar, a letra B, centro é o oposto de 8, que é menos 8. Aqui nós vamos pegar o menos 2 e colocar, no caso aqui, 2 positivo. Então, olha só, você vai pegar esses dois números que estão no parênteses e vamos colocar como coordenada do centro, só que com sinais invertidos. O mais ficou menos, o menos virou mais. E raio ao quadrado é igual a 5. Então, raio é igual a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é exato? Não, se não for, deixa dentro da raiz, como nesse caso aqui. Então, beleza, e nós encerramos aqui o estudo da equação reduzida da circunferência.